Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço para todos vocês, um bom domingo. Tá chegando ao final o domingo derradeiro dessa terrível temporada para o Vasco. Todo mundo ontem, claro, e aí é normal, é comum, ninguém tem que regrar ninguém tem que ficar segurando a onda por conta de comentários, por conta de torcida contra. É normal, gente. Se fosse ao contrário, o torcedor do Flamengo faria a mesma coisa. Então, o torcedor do Vasco teve essa situação de poder torcer contra, assim como tricolores, botafoguenses e demais clubes no Brasil que não queriam que o Flamengo fosse campeão. Talvez até para, de alguma forma, não dar a eles uma hegemonia, que é uma coisa que eles brigam. E brigam por conta de competência. Claro que o Flamengo tem muito privilégio, claro que o Flamengo tem muita benesse, claro que o Flamengo é muito forte em bastidores, mas a gente tem que ser honesto. Os caras se organizaram, os caras conseguiram fazer um clube minimamente superavitário, um clube com condição de montar bons times. Agora, é claro que dentro do campo a coisa às vezes não anda. Por mais que você pague altos salários, que você traga jogadores de nome, o Andréas Pereira, que veio do Manchester United, entrega. Mas raro isso acontecer. Normal seria que um time mais bem montado tivesse condição de vencer o campeonato. E eu estou trazendo isso aqui porque a gente não pode abrir mão de montar um time competitivo porque os caras investiram muito dinheiro e estão muito mal. Eu vejo muita gente, por exemplo, criticar o Atlético do Paraná. Que gestão é essa? Estão a 2 pontos da zona do rebaixamento. Gente, não há uma fórmula, não há uma bula de remédio que a gente possa ter no futebol a certeza de que, não, a gente vai contratar esse, e a gente vai ser campeão disso e daquilo. Não é assim. É claro que a probabilidade de você ganhar é muito maior. O Atlético do Paraná ganhou a Copa Sul-Americana, está aí na final da Copa do Brasil e está com um time ainda alternativo no Campeonato Brasileiro. Mas na média, para o Atlético do Paraná, é algo muito bom. Um clube que está equilibrado financeiramente, um clube que tem um grande estádio, que é claro, não tem uma torcida nacional, mas tem torcida no seu estado. E tudo isso eu acho que precisa ser levado em consideração para que no Vasco não se pensem em modelos engessados, como por exemplo, não, agora a gente tem que contratar o Daverson, porque o Daverson é o cara da vez. A gente precisa entender que o Vasco não precisa mais ter grife, o Vasco não precisa mais de glamour, o Vasco precisa de gente competente, gente capaz, gente compromissada com a causa. Eu me pego muitas vezes com aquela expressão que antigamente se dizia, não vamos trazer um jogador para fechar aeroporto. Eu estou querendo ir para o aeroporto não, gente. Eu estou querendo ir para campo. Eu estou cansado de jogador que vai fechar aeroporto e que no final das contas, nada. É claro que na maioria das vezes um jogador que fecha aeroporto, ele dá retorno. Mas o que adianta ter um jogador assim se você tem 10 que não dão retorno? Então eu acho que quem chega agora no departamento de futebol do Vasco precisa ter essa consciência de que tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa necessária e exemplos estão aí de Flamengo e Palmeiras que passaram por momentos turbulentos, principalmente o Palmeiras que caiu para uma segunda divisão também, naquele time do Filipão que foi campeão da Copa do Brasil, não me lembro o ano. Do Palmeiras eu julgo a vocês que conheço pouco em relação a datas, mas caiu, né? No ano que foi campeão da Copa do Brasil, o Filipão era o treinador e acabou indo para a segunda divisão. E aí, como é que faz? O Flamengo, em 2013, se não tem aquela situação envolvendo lá o bonitão lá da Portuguesa, era o Flamengo que caía. O Flamengo passou por muitos apertos, teve que contratar treinadores aí em cima do laço para tentar reverter situações difíceis. Nunca foi essa maravilha, mas recentemente, com presidentes ousados, com pessoas investindo, com uma boa gestão, conseguiu. Palmeiras através do Paulo Nobre, que é um abastado, que é um cara com grana,
que conseguiu botar uma grana lá, recuperou a grana, porque tem que acontecer isso, ninguém empresta de graça, mas ele deu gestão, foi presidente do Palmeiras, conseguiu recuperar a autoestima do clube, e no Flamengo a mesma forma, o Bandeira de Melo entrou numa de ajustar, não foi campeão, é um presidente odiado pela torcida deles, porque não ganhou títulos, mas de repente deu uma organização ao clube, emplacou algumas boas vendas, se serviu principalmente do prestígio que o Flamengo tem nas entidades, na TV Globo, para conseguir boas cotas, conseguir bons patrocínios, e aí tornou o clube superavitário. É isso, gente. É um clube que tem hoje condição de investir. Eu ontem, depois do jogo, vi a Leila Pereira, nova presidente do Palmeiras, garantindo, não, a gente vai investir. Nós vamos formar time para jogar o Mundial, vamos contratar alguém aí para jogar o Mundial. E o Mundial é daqui a um mês. Então, eu acho que isso tem que ser o exemplo de você saber gerir bem o seu dinheiro, mas principalmente entender que o futebol é o grande carro-chefe. É um investimento que, dependendo da gestão que se dá retorno. Você consegue fazer algo minimamente capaz. E eu acho que o Vasco tem que buscar esse caminho, tem que buscar essa competência de ter gente ali compromissada, gente competente, gente com aquilo roxo, que entenda o que a gente passa, mas que seja humilde também para ver que o Vasco já não é mais um clube tão respeitado, que precisa recuperar esse respeito. Não adianta a gente achar e bater no peito que aqui é Vasco. Não, aqui é trabalho. A gente precisa trabalhar, a gente precisa melhorar, a gente precisa crescer. O time do Vasco, que hoje encerra a participação na pior campanha do Vasco em toda a história do Campeonato Brasileiro, esse time fracassado do Vasco, que esse time seja totalmente limado, com raríssimas exceções, que caras novas venham, caras exatamente dentro desse planejamento CC, competência e compromisso, são duas coisas que eu acho que a gente precisa ter muito. Gente que seja boa e gente que seja compromissada com a causa, que saiba que o Vasco não é um clube hoje estruturado, que é um clube que tenha toda a condição, não, mas tem muito potencial, tem muita força. Fazer sim uma limpa, gente que esteja afim, gente que dê resultado. Quem não deu, não dá mais, obrigado, paga-se e tchau. Eu acho que é o melhor caminho, e eu estou nessa expectativa, porque esse jogo de hoje para mim, é claro, não vale nada, a não ser me despedir desses jogadores que trouxeram tanta tristeza, tanta lamúria para o torcedor, tanto desgosto para o torcedor do Vasco. Que todos vocês sigam o caminho de vocês e sejam muito felizes, mas longe do Vasco, por favor, porque vocês são muito fracassados. São jogadores que não deram certo aqui e que não são bem-vindos, não podem ficar mais aqui. E aqueles que fiquem, que saibam que estão no fio da navalha. Ou entram nessas duas situações de competência e compromisso, ou então também linha na pipa, tchau, vão para casa. Sigamos o exemplo do Palmeiras, sigamos sim o exemplo do nosso rival, sigamos sim os exemplos que vêm a todo instante de clubes como Bragantino e Atlético do Paraná, que são clubes que se organizam, não têm a nossa força, mas são organizados. É possível sim, é possível. É só ter um mínimo de conhecimento, um mínimo de competência e saber fazer. Não adianta a gente ficar feliz pela derrota dos outros. Claro que a gente fica. Eu vejo aí a Fla Madrid, a Fla Manchester, todos eles torcem contra, todos, não tem esse negócio. E a gente vai torcer contra sempre, isso é do futebol, não tenha dúvida nenhuma, mas não dá pra gente ficar vivendo da tristeza dos outros. A gente precisa conquistar as nossas alegrias, as nossas vitórias. E acho que isso precisa começar amanhã, dia 29 de novembro. É como se o Vasco estivesse sendo fundado de novo, agora no dia 29 de novembro. Pelo menos o departamento de futebol do Vasco. Eu espero que a gente possa fincar essa fundação em terra firme, no gramado de São Januário, 29 de novembro de 2021. Que seja o ano da fundação do novo futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama. Logo mais a gente está no pré-jogo, a partir de 15h15, para a gente bater papo, trocar ideia. O jogo a gente vai falar muito tão passando, porque esses caras não merecem. E depois, o pós-jogo, com certeza, a gente vai estar ali apertando o cerco, esperando boas resoluções para que a gente possa ter boas notícias e começar a partir de 2022
torcer por nós e não torcer contra eles. Grande abraço, tchau, até logo mais.